Voltando aqui a nossos exemplos, né, e agora falando de usar loops e fazer iterações sobre listas, né, a gente vai começar com esse exemplo bem simples aqui. Faça um programa que lê 10 valores inteiros, armazene-os em uma lista e em seguida, depois de armazená-los todos, mostre-os um a um. Bem simples, né? A gente tem um loop para ler os valores, depois a gente vai fazer um segundo loop para mostrar os valores, certo? Então, como é que a gente faz isso? Bom, começando, tem que criar uma lista, né? Não pode fazer o loop antes de criar a lista, então tem que inicializá-la, né? Como uma lista vazia. Aí vem o loop. Faço i variar na range, né? De 0 a 9, né? Range 10, é isso. E peça para o usuário digitar um número. Claro que só o usuário digitar o número não é suficiente, né? O número que está sendo guardado na variável é número. Você tem que agora pegar esse número e jogá-lo na lista. Mas onde? Bom, uma maneira mais simples é jogá-lo no final da lista. Se a lista está vazia, o final vai ser o primeiro, né? Mas se a lista já tem elementos, o final vai ser sempre depois do último elemento que foi colocado antes. Então, aqui a gente vai fazer o append número. Lista.append número. O número vai ser colocado no final da lista. Então, se o usuário digitou pela primeira vez o 3, ele vai ser o primeiro, né, digitado. Na segunda vez do loop, digitou um outro valor, por exemplo, 10, ele vai ser entrado. Né? E assim vai fazer isso 10 vezes. Aí depois eu quero fazer outro loop para mostrar os valores lidos. Então a primeira coisa aqui eu vou fazer um print por uma linha para ficar separado, bonitinho, né? Desses digite um número e vou mostrar quais foram os valores que foram lidos. Os valores que foram lidos estão onde? Estão dentro da variável lista, que é uma variável do tipo lista, né? Ou vetor. Então, como é que a gente faz para fazer varrer essa lista novamente? Faz um for também. Faz um for pode ser a mesma variável i, né, vai variar na nossa range 10, claro, né, se eu entrei 10 elementos, eu vou fazer variar 10 elementos. E aí, para cada um deles, faz o print deles, print lista, e lista colchete i, ou seja, mostre o elemento no índice i da lista, da variável lista. Então, é assim que a gente faz, né, para trabalhar com listas, e por isso que eu falei, né, que o colchete permite a gente trabalhar com loops. A gente só precisa trocar no lugar do índice, em vez de um valor fixo, colocar uma variável, que vai ser o próprio contador do loop. Né? Bom, é claro que existem outras possibilidades, né? Por exemplo, aqui, na verdade, eu sabia, né, que tinha 10 elementos nessa lista, né? Então, eu fiz o segundo for, na range 10. Tem vezes que a gente não sabe necessariamente quantos elementos tem, né? Então, a gente pode usar um comando especial para saber quantos elementos tem na lista. Por exemplo, aqui, eu fiz 10 vezes, né? Mesma leitura, não mudei absolutamente nada. O que vai mudar aqui, na verdade, né? Suponha que eu não saiba, né? Quem sabe que são 10, mas a gente supõe que a gente não soubesse. Suponha que você tivesse feito um loop while que permitisse a pessoa digitar vários números até a pessoa digitar um número negativo. Então, você não saberia quantos tem, né? Então, na hora de fazer o loop e mostrar todos os elementos, você pode fazer um for que vai passar para fora da faixa e você tem um erro e seu programa dá crash. Então, a maneira mais simples de resolver esse problema é usar o comando len. A função len, ela recebe como parâmetro uma lista e ela diz o comprimento da lista. Len vem de length em inglês, que é exatamente comprimento. Então, o comprimento dessa lista aqui, anterior, né, que foi entrada com esse loop for, é 10, né? Ela tem 10 elementos. Vai de 0 a 9, então ela tem 10 elementos. O tamanho dela é 10. Então, minha range agora vai fazer uma range 10 do mesmo jeito. E aí eu vou fazer o print. Isso aqui não tem nada de novo e me parece, né, quando vocês olham comparando com o exemplo anterior, meio desnecessário, mas obviamente isso é muito útil. E como eu falei, né, tem vezes que você não sabe o tamanho da lista. Se ela tivesse sido entrada com o while, a gente não saberia quantas vezes o loop iterou até o while terminar. Agora, tem uma terceira solução muito bacana, né, na linguagem Python, e ela existe em linguagens como Java também, quando a gente trabalha com coleções em Java, que é o que a gente chama de for each. A gente faz o loop, em vez de fazer o loop passar por uma range, a gente
simplesmente diz, olha, itere sobre essa lista. Para cada elemento da lista, faça algo. Então, isso a gente, quando a gente chama for each, né, que é para cada, né, a gente vai fazer uma iteração sobre uma lista, sem ter que falar de uma range, mas falando simplesmente da própria lista. Como é que isso funciona? Vamos lá. Primeira parte, igual, os dados. Na hora de mostrar os valores, agora, em vez de eu fazer um for com a range, né, 10, ou fazer um for com a range len lista, agora eu vou fazer um for diferente. Primeira vez que a gente olha ele, a gente acha estranho, mas depois que a gente começa a usá-lo, ele fica na cabeça da gente, porque ele é extremamente simples. Olha só o que eu estou dizendo. Para cada elemento na lista, for each elemento in lista, para cada elemento na lista, isso quer dizer o quê? Que a tua lista é a base do loop. E para cada vez que passar no loop, para cada rodada do loop, para cada iteração, a lista vai te dar o próximo elemento dela. Então, ela vai te dar o primeiro que está na posição 0, depois na segunda rodada vai te dar o que está na posição 1, depois o que está na posição 2, até o final dela. E ela só vai dar e só vai rodar nos elementos dela. Se ela tiver 5 elementos, ela vai rodar 5 vezes. Se ela tiver 30 elementos, ela vai rodar 30 vezes. Claro que agora, né, elemento aqui é um caso especial, né? Elemento é como se fosse uma variável. Eu não tenho mais um contador agora no nosso loop, né? Como a gente tinha i antes, né? Ou usava a própria palavra contador às vezes. Aqui, elemento é um elemento da lista. Então, esse for each, ele tem uma sintaxe diferente, né? Essa palavra elemento que está aqui é uma variável, que é exatamente uma variável que vai guardar cada elemento de tua lista. Observe que vocês vão ver no futuro que isso vale não apenas para listas, mas vale para outras estruturas de dados como tuplas e dicionários, né? Então, no fundo, uma estrutura que tem uma coleção de dados, eu permito varrer cada elemento daquela coleção. Bom, eu poderia usar outra palavra aqui, eu poderia usar X no lugar de elemento, mas elemento é a palavra talvez mais usada no for each, porque é o elemento de um conjunto, né, ou de uma lista, de uma coleção. Então, eu faço o print elemento, ele vai me mostrar cada um dos elementos da lista aqui, por causa desse for. Bom, vamos ver um segundo exemplo, né? Isso aqui, na verdade, para encerrar esse outro vídeo, eu vou fazer exatamente o exemplo que nos motivou a discutir a questão de listas, né? Que é armazenar um conjunto de dados e depois mostrá-los do fim para o início. Lembra que a gente falou isso? Não vou trabalhar com várias variáveis. Se eu tiver 100 posições, eu vou ter que, né, ler todos os elementos de 0 a 99, né? Da posição 0 à posição 99 e depois mostrar da posição 99 até a posição 0. Então a gente começa lendo os elementos. No caso aqui são 7. Se são 7, bom, eu tenho que começar com a lista vazia e vou fazer um for na range 7. Esse for na range 7, vocês sabem, né, que vai do 0 até o 6, né? Sempre um a menos. E aqui eu vou pedir para o usuário digitar um número que vai ser colocado na variável número de entrada e eu vou adicionar esse número na nossa lista usando o append. Então, lista append número, eu estou adicionando esse número digitado pelo usuário no final da lista. Feito isso, então, vamos mostrar esses valores. Só que agora eu não quero mais mostrar como eu fiz antes, né? Do início para o fim. Agora eu quero mostrar do fim para o início. Como é que eu faço isso do fim para o início? Bom, agora eu tenho que usar uma range mesmo, né? Não tem jeito, eu quero fazer do fim para o início. Então tem que começar no fim, que no caso não é nem 7, né? É o 6, que é o último elemento. E eu tenho que ir até o início, que é o 0. Certo? Então, do 6 ao 0, voltando de 1 em 1, de menos 1, né? Como nosso incremento. Então, eu vou fazer qual loop? For i em range. Que range vai ser essa? 6, olha só. 6, menos 1, menos 1. Eita, danado. Mas não ia até o 0? Sim, ia até o 0, mas lembrem, né, que todo loop, toda range, o último elemento não entra. Então, eu quero ir do 6 até o 0, eu tenho que colocar o menos 1 para ele parar no 0, 1 antes do menos 1. E o nosso incremento é negativo, né, o terceiro número ali no nosso for, que é exatamente para dizer que nossa range está variando de menos 1 em menos 1, está voltando de 1 em 1, né? E agora, bom, é claro, eu não quero ver cada um desses elementos, basta fazer o print desses elementos. Nossa lista se chama lista, então vai ser lista, pochete i. Simples assim, vai ser mostrado esses números do fim para o início.
Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Então, esse é o nosso último exemplo desse vídeo. Eu encerro, então, e peço para vocês brincarem, pegarem esses exemplos, colocarem na sua IDE, rodarem para ver como isso se comporta no Replit, no Idle, sei lá, no Sublime, em qualquer um desses editores IDEs que você esteja utilizando, ok? Vou parar por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais elementos de listas e vetores.